Boa tarde. Hoje é dia 8 de março de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. E estou aqui com meus alunos do nono ano do ensino fundamental, anos finais, e de maneira presencial os alunos que estão hoje aqui, ó, Fernando, Felipe, João Pedro, o Isaac, o Johnny, o Cauã, o João Pedro Almeida, o Vitor, e em especial Dia Internacional das Mulheres, hoje estão as meninas aqui, a Ana Júlia, a Mariane, Maria Clara e a Carla. Os demais alunos, por favor, se desculpe com ela. Brincadeira sem graça, né, Vitor? Os demais alunos, porque por um motivo ou outro estão faltando hoje. E essa aula é gravada e postada no YouTube para que ela fique disponível para que esses alunos possam, em um momento oportuno, assistir e colocar suas atividades em dia e compensar a sua ausência. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, youtube.com/Ricardo Henck. O material que nós estamos estudando é o Aprender Sempre, volume 1. Nós estamos na sequência de atividades 2, hoje é a parte 2. O material é fornecido aos meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando continuidade então à nossa aula, a habilidade que nós estamos estudando são duas: a habilidade EF08MA07, a habilidade EF08MA08, que tem como objetos de conhecimento o valor numérico de expressões algébricas, associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano, sistema de equações de primeiro grau, resolução algébrica e representação no plano cartesiano. Então, por favor, se localize aí na página 136, sequência de atividades 2, parte 2. Ela é formada pelas aulas 3 e 4, equações polinomiais de primeiro grau. Objetivo dessas aulas: revisitar a diferença entre variável e incógnita, montar e resolver uma equação de primeiro grau, representar graficamente uma equação polinomial de primeiro grau no plano cartesiano. Ainda na página 136, revisando as concepções, de variável e incógnita das aulas 1 e 2 que a gente fez na semana passada, na sexta-feira, né? A incógnita é um valor desconhecido determinado a fim de tornar uma igualdade verdadeira. Isto é, trata-se de uma quantidade determinada, mas desconhecida. Então, quando eu pergunto para vocês o que é uma incógnita, é o que eu não sei, mas que eu posso descobrir, né? Então, ela é desconhecida, mas eu consigo determinar. Ela já existe, aquele valor já está lá, mas a gente consegue determinar, conhecê-la. Na prática, onde encontramos uma incógnita? Exemplo: Júlia é mais nova que sua irmã Paula, 6 anos. Se a soma da idade das duas irmãs é igual a 70 anos, qual a idade das duas irmãs? Então, antes de a gente continuar lendo ali, a gente já pode pensar assim, ó. Júlia é mais nova que a sua irmã Paula. Quantos anos? 6. Então, Júlia terá a idade X. E a Paula?
x mais 6, né? E aí, só isso aqui já bastou? Não, tem mais ainda, né? Se a soma das idades das irmãs é igual a 70 anos, então Júlia mais Paula é igual a 70, né? Vamos trocar. A Júlia, qual é a letra que representa a Júlia? Não, aqui sim de X. Somente X. Mais. E a Paula? X mais 6. Ó, repare que deu igualzinho aqui embaixo, né? X. E se eu tenho X mais X é a mesma coisa que o quê? Não, X mais X. 2x. 2x mais 6 igual a 70. Certo? Por que se aqui na apostila de vocês está 70 menos 6? A apostila eles abreviam muito. Então eu estou tentando explicar o porquê. A idade completa menos 6. O que acontece? Eu não quero saber 2x mais 6. Eu quero descobrir o valor do x. Então eu quero deixar o x sozinho. Esse 6 não está atrapalhando? Passa para lá? Não. Quem é o contrário de soma? Subtrai. 2x igual a 70. Esse 6 estava positivo, vai para lá? Negativo. Fica como? 2x igual a 70 menos 6. 60 e... Por que o x ficou igual a 32? Eles pularam essa parte. X igual a 64. Eu não quero saber 2x, eu quero saber de um só. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a quantos? 64 dividido por 2? 32. Então descobrimos que o valor de x é 32. Quem tem a idade de x? Júlia tem 32. A Paula tem x mais 6. 32 mais 6 igual a 38. Viu? Dá pra gente resolver com as incógnitas. Vamos terminar de ler o texto? Olha lá. Né? A gente resolveu antes de ler o texto. Se a soma da idade das duas irmãs é 70 anos, qual é a idade das duas irmãs? Percebemos que as idades das duas irmãs, embora desconhecidas, embora sejam incógnitas, podem ser determinadas quando montamos e resolvemos a equação mostrando as duas idades. Montando a equação chamando as idades de x. Poderia ser outra letra? Sim ou não? Sim. Aqui ele quis chamar de x. Se quem criou a apostila quisesse chamar a idade de y, poderia, né? Júlia tem a idade de x. Paula, x mais 6. Por que x mais 6? Porque Júlia é mais nova do que Paula. Então Paula tem 6 anos a mais que Júlia. Certo? E aqui está feito todo o procedimento que a gente acabou de fazer, só que eles pulam etapas, né? Logo, aqui tinha um erro na apostila de vocês que eu quero que vocês arrumem. Logo, Júlia, cuja idade é representada por x, tem 32 anos. E Paula, cuja idade é representada por x mais 6, tem 32 mais 6 igual a 38. Esses exemplos, esses valores encontrados, tornam a equação x mais 6 igual a verdadeira. Veja, x mais 6 igual a quantos que está na apostila de vocês? Tá 40. 40, tá errado aí, né? Não, mas é o 32 mais 32 mais 40. Então, como que vai dar x mais 6? Igual a 70. Aqui na apostila. Por que vai dar 40 aí na apostila? Tá errado na apostila. Arrumem aí na apostila, coloque 70. Isso, tá errado. É o do outro lado aí. Esse aqui? É. Ah, então arrumem aí. O x mais 6 está 70, é isso? É 32 mais 6 dá 70. E aqui atrás? Aí aqui a letra vai ser certo aqui no você. Tá como aí? Dá x mais 6 igual a 70. E aqui que tá 40? É, aí tá 32 mais 6 igual a 70.
Aí tá 40 na apostila de vocês? Então arrume para 70. Porque não faz sentido, né? Não. 32 vai 32 mais 6 igual a 40. Mas como tem que pôr errado? Ah, erro de digitação. 70 igual a 70, verdadeiro ou não? É, então deu igualdade. Certo? Arrumaram na apostila? Até no exemplo eles erram. Mas é erro de digitação, acredito eu. O 4 no teclado fica embaixo do 7. Na hora de digitar o 7, digitaram o 4. Mas não roubou, acredita? Não, é humano. Quem será o humano? Algum professor. O Boris? Não, acho que não. Ele não ia fazer isso. Olha lá. Como já foi dito, a incógnita é o valor desconhecido determinado a fim de tornar uma igualdade verdadeira. Isto é, trata-se de uma quantidade determinada, mas desconhecida. Logo, x representa a incógnita. Então a letra representa a incógnita, o valor que eu não sei, mas que eu posso descobrir. A variável é a quantidade indeterminada cuja variação se dá em relação à quantidade de outra variável. Então, quando tem uma variável, ela vai gerar uma outra variável, podendo assumir qualquer valor. Então, ela pode assumir qualquer valor. Quando eu dou exemplo para vocês da variável, eu sempre uso a padaria. Quanto eu vou pagar pelo pão que eu vou comprar? A resposta é depende. Gostei, João. A resposta é depende. A variável quanto eu vou pagar depende da variável quanto que eu vou comprar. Se cada pão custa 50 centavos, a quantidade que eu vou pagar depende de quantos pães eu vou comprar, entendeu? São duas variáveis. X igual a 50 vezes X. X é Y igual a 50 vezes X. Uma variável tem que ser diferente da outra, a letra. Muito bem. Pensou bem, só faltou pensar que uma variável tem que ser uma letra diferente da outra. Mas fosse poder pôr qualquer letra. Poderia ser outra letra, né? Poderia ser, por exemplo, P de pagar é igual a Q de quantidade vezes 0,50, que é o valor de cada pão. Ainda na página 136, é isso? Na prática, onde encontramos uma variável? Na padaria. Exemplo, o preço a ser pago em um estacionamento é cobrado pela quantidade de horas que o cliente fica estacionado, seguindo as normas do estacionamento. Veja uma situação para ilustrar. A primeira hora do estacionamento é cobrado um preço fixo de R$6. Após esse período, a cada hora adicional é cobrado R$4. A representação algébrica do preço a ser pago é dada pela expressão algébrica y é o valor que eu vou pagar, né? Igual a 6 mais 4 vezes. Quando não tem nada na frente, quer dizer que é o quê? Aqui tem 1 vezes x menos 1. Por que x menos 1? Porque eu pago pela primeira hora? Não, eu pago a partir da segunda hora que eu pago o adicional. Porque a primeira hora eu já pago R$6, né? Isso, daí a cada hora que passou de uma hora é x menos 1, daí é a hora adicional. Logo, o quadro a seguir representa as 5 primeiras horas pagas por um carro que ficou no estacionamento de Carlos. Olha lá a tabela então. Veja se não vai fazer sentido. Quando era 1 hora, então olha o y aqui, ó. Olha bem aqui na lousa, turma. Y é igual a 6 mais 4 vezes. O x vale quantos agora? 1 hora? Quantos que vale o x? 6. Não, olha bem. O x. 1. 1 menos 1, fechou parênteses. Quem eu resolvo primeiro numa equação? Mas quando tem parênteses, eu não resolvo primeiro os parênteses? Primeiro parênteses, então. 6 mais 4 vezes. 1 menos 1 dá quantos? 0. E agora, quem eu resolvo primeiro? Não, agora é a multiplicação. Y é igual 6 mais 4 vezes 0. 4. 0. Y é igual 6 mais 0.
6. Quanto que eu vou pagar na primeira hora? 6. Quando deu 2 horas, vou trocar o x por 2 agora. Y é igual 6 mais 4 vezes o x, né? Que é 2 menos 1. Resolvo parênteses primeiro, não é? 2 menos 1 dá quantos? 1 vezes 4 mais 6. Agora resolvo a multiplicação primeiro. 4 vezes 1 dá quantos? 4 mais 6. Quantos que eu vou pagar por 2 horas? 10 reais. Tá aqui, facinho, né? E aqui, vai fazer o quê? 3 menos 1, 2. 4 vezes 2, 8. 8 com mais 6, 14. E aqui, o x vale 4. 4 menos 1, 3. 4 vezes o 3, 12. 12 com mais 6, tá errado, não tá? É, aqui tá errado na apostila. Porque 4 vezes 3 dá 12. Aqui é 18 reais. Mas tu vê que lá embaixo tá 22. Mais um erro na apostila. Aqui é 18 reais. Deu de baixo tá certo. Arrume na apostila aí. Aqui é 18 reais. É, vamos fazer aqui para provar isso, ó. 6 mais 4 vezes 4 horas menos a 1 hora que eu não preciso pagar a primeira hora. 4 menos 1 dá 3. 3 vezes o 4 mais 6. 3 vezes 4 dá 12 reais. Mais 6 reais da primeira hora dá 18 reais. Tá errado na apostila meu. Aqui é 18 reais. E 5 horas. 5 menos 1 dá 4. 4 vezes 6. Não, 4 vezes 6 não. 4 vezes 4 dá 16. 16 com mais 6, 22. Agora tá certo. Certo? E assim vai, caso precisasse passar de 5 horas, né? Virando a página. Página 137. Logo percebemos que o valor a ser pago depende da variação da quantidade de horas que o carro fica no estacionamento. Quanto mais ficar, mais vai pagar, né? Página 137. Monte as expressões matemáticas em que em cada caso identifique se o valor desconhecido trata-se de uma incógnita ou de uma variável. Justifique sua resposta. O triplo de um número mais 7 é igual ao mesmo número mais 21. O triplo de um número. Qual letra que nós vamos colocar para esse número? X. Então, como que faz o triplo de X? X vezes 3, o 3 vezes X. Qual é o correto? Os dois são corretos, só que geralmente a gente representa primeiro o número. Primeiro o número. Depois a letra. Tá? Então eu fico... Não. 3 vezes o X. Tá? Então o triplo, o próprio nome já fala aqui, ó. Triplo de um número. Mais 7. Como que fica esse mais 7? O próprio nome já fala. Tá em matemática ali, mas nós estamos escrevendo. A professora Leda que eu não escuto. Nós estamos transformando o português em matematiquês. Não existe. Fala baixo, rapaz, senão não escuta. Matematiquês. Então, lá, o triplo de um número, tá aqui, ó. O triplo de um número é 3x. Mais 7. É igual. Qual é o símbolo de igual na matemática? É igual. É igual mesmo. O mesmo número. Como que é o mesmo número? O número. Qual foi a representação do número? X. O mesmo número. Quem vai representar o mesmo número? X de novo. Não, X. É o mesmo número. Né? O número, o mesmo número, mais. Como que eu faço mais? Mais. E o 21? 21. Pronto, só isso. Essa é a equação. Agora, essa equação é uma incógnita ou uma variável? É uma incógnita. Só tem uma letra. Só tem uma letra e dá para descobrir quem é. Vamos descobrir quem é? Como que eu descubro?
deixando a incógnita de um lado só dessa balança aqui. Lembra que na aula passada nós fizemos uma balança? Não vi mais. Ah, você não veio, então você não assistiu a aula nada. Assiste depois pelo YouTube. Ah, é verdade. Depois assiste pelo YouTube quem não assistiu a aula de sexta. Então, a parte do que eu não conheço, eu deixo de que lado? Do coração, do lado esquerdo. 3x já estava lá. Quem é o outro que eu não conheço? Esse x, ele está positivo ou está negativo? Vai para lá? Menos x. Quem já ficou para o lado de cá é o 21, ele já é positivo. Continua positivo. Esse mais 7 está para cá, vai passar para lá? Menos 7. Então vamos lá. 3x com menos x. Você tinha 3x e tirou um x. 2x. Certo? 21 que tira 7. 14. Agora, eu não quero saber 2x, eu quero saber de 1x só. X é igual, 14 já está lá. Esse 2 que está multiplicando, passa dividindo. Qual o valor do x então? 7. Será que dá certo? O triplo de 7 mais 7, quantos que dá? 3 vezes 7? 21. Com mais 7. É igual ao mesmo número, 7. Mais 21. Quantos que dá 7 mais 21? 28 é igual a 28? Aí. Viu? Matemática é linda, não? É lindo de ver. Você falou com o coração, não pode procurar. Né? Olha lá subindo a resposta. 3 vezes x mais 7 é igual a x mais 21. X representa uma incógnita, pois é um valor determinado a fim de tornar uma igualdade verdadeira. Trata-se de um número de um valor a ser determinado, no caso encontrado, né? A gente já encontrou, o x vale 7 nesse caso. Precisa de um tempinho para vocês fazerem anotações ou eu posso começar o próximo? Eu vou lendo o próximo enquanto isso. Ai, meu braço. O tempo gasto em uma viagem é determinado pela distância percorrida pela velocidade média. O tempo gasto em uma viagem é determinado pela distância percorrida dividida pela velocidade média. Como indica a fórmula, ΔT é igual a ΔS dividida por Vm, velocidade média, na qual ΔT é igual a tempo gasto e ΔS quer dizer o que? Distância percorrida, e o Vm quer dizer velocidade média. Quando vocês forem ter aula ano que vem de física, vocês já vão começar a aprender fórmulas onde as incógnitas vão vir desse jeito assim, com letras determinadas já. Ah, não é minha mais, não é sua mais. É quem inventou essas fórmulas vai vir com essas determinações já, tá bom? Só que eles colocam fórmulas que é usada padrão no mundo inteiro. Certo? Então, olha aqui. Duas amigas viajam de São Paulo para onde? Para o Rio de Janeiro. A viagem tem duração de quantas horas? X horas. E a distância, o X é o que? É tempo gasto, é distância percorrida ou velocidade média? É tempo, aqui é tempo. E a distância de duas cidades é Y. O Y é o que?
É a distância percorrida ou é a velocidade média? Distância. A expressão que determina a velocidade média é... Então presta bem atenção, nós vamos pegar aqui, ó. A fórmula padrão é ΔT é igual a ΔS dividido por VM. Quem eu quero descobrir é o VM, não é? Então eu vou trocar quem eu conheço. Eu conheço o ΔT? Tempo, né? Conheço. Qual é o delta tempo? X. X é igual. Delta S. Delta S é quem mesmo? Eu conheço distância percorrida? Sim. Qual é a distância percorrida? Y. Eu não conheço em número, mas eu conheço a letra que representa, né? Dividido por quem? VM. Quem eu quero descobrir, né? VM. Só isso, professor? Só. Ah, mas eu queria deixar quem eu quero descobrir do lado esquerdo sozinho. E agora, como que eu faço? Dá assim, ele está dividindo. Passa para lá. Então vai ficar VM vezes quem que está lá? X é igual a Y. Ah, mas ele não ficou sozinho ainda. O X está atrapalhando ele aqui. VM vai ficar sozinho. O Y já está lá. O X está atrapalhando. Ele está fazendo o quê? Vai passar? Pronto. Só trocar de lugar. Banana amarela. Rapidinho, né? É, só fazer isso aqui, ó. Esse vem pra cá e esse vem pra cá. Certo? Subindo a resposta, olha lá. A resposta lá. VM é igual Y dividido por X. Olha lá a resposta em verde bonitinho. Delta T é igual a delta S dividido por VM. Troquei as letras, né? X é igual a Y dividido por VM. Aí o VM veio multiplicando o X, ficou igual a Y. Mas eu quero deixar o VM sozinho. VM é igual a Y dividido por X. Nesse caso, trata-se de variáveis. Por que variáveis? Dependendo da velocidade do Y e do X, vai mudar. Quer dizer, dependendo da velocidade do Y, muda a velocidade. Minto, desculpe. Dependendo da hora que ele levar para fazer a distância, a única coisa que não muda é a distância. A distância é fixa entre as duas cidades, né? Conforme o tanto de horas que ele levar para chegar, vai ser a velocidade média que ele vai levar, tá? Então são duas variáveis aí. Então são variáveis. Nesse caso trata de variáveis, pois dependendo do tempo da viagem, alterará a velocidade média. Quanto mais rápido ele andar, menos tempo ele vai levar para chegar. Certo? Muitas situações do dia a dia são envolvidas por equações de primeiro grau. Você sabe o que é uma equação de primeiro grau? Sim ou não? Sejam sinceros, vocês sabem? Lembram? É uma matéria que a gente... Acho que a gente chegou a ver no... Será que ficou no... Acho que ficou no currículo em ação do quarto bimestre, não deu tempo de a gente chegar. Equação do primeiro grau, você lembra se a gente viu, Mariana? Acho que não deu tempo, né? Converse com o seu professor sobre esse assunto e depois leia o texto a seguir. Então a equação do primeiro grau é quando a gente determina assim, num plano cartesiano, por exemplo, uma equação do primeiro grau forma isso aqui, ó. Ele forma um gráfico, e esse gráfico é formato de uma reta. Ela pode formar uma reta crescente ou uma reta decrescente, certo? E nós vamos ver mais sobre isso. Vamos lá. Na página 137 ainda, né? As equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. A representação algébrica de uma equação do primeiro grau é definida por A vezes B, A vezes X, isso aqui é importante, hein? Presta bem atenção que eu vou explicar agora aqui, ó. Deixa eu só achar a ponta da minha caneta aqui. Achei. A vezes o X mais B igual a zero. Então uma equação geralmente vai ser representada assim para vocês. Y igual a alguém que multiplica o X mais alguém sozinho. Ó, presta atenção, João.
A letra que vai ser variável vai ser o x e a outra variável vai ser o y. Essa letra A vai ser um número constante. O que é um número constante? O que quer dizer constante? Que não vai mudar. E a B também vai ser um número constante. Por exemplo, presta atenção. Numa equação aqui, por exemplo, quem é a constante A aqui nessa equação? X é variável. 2 é a constante A. O A é sempre quem multiplica o X. Quem está multiplicando o X? O 2. Quem é a constante B? Quase. É o 8 positivo. Por quê? Presta atenção, isso aqui é muito legal. O que quer dizer esse 2x? Quer dizer que a cada uma casinha que você anda no x, no y sobe quantos? 2. Então presta atenção. E esse 8 quer dizer que quando o meu x for 0, aonde ele vai estar cortando o meu y? Bem no 8. Então quando o meu x é 0, ele está cortando no 8. E quando o meu x for 1, quanto que ele vai estar onde que ele vai estar aqui? No 10, perfeito. Por quê, João? Porque a cada um que anda sobe 2. Perfeito, João. Se entendeu? E quando ele estiver no 2, João, quanto que ele vai estar? No 12. Perfeito, João. Se entendeu a parte mais difícil. E aí ele forma um gráfico. Quem conseguir entender o que o João já pegou ali, tá feito. Que num concurso eles colocam isso aqui, tem gente que se mata e fazer a conta, não é? É só olhar o gráfico e marcar a alternativa. Não tem o que fazer conta, é leitura de gráfico. Soube fazer essa leitura, tá feito. E se fosse menos 8 aqui, quer dizer que ele ia cortar aqui embaixo no menos 8, o gráfico. Quando quem está multiplicando o x é negativo, a reta não vai estar subindo, a reta vai estar descendo. Certo? Então nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Olha lá. Onde A e B pertencem aos conjuntos dos reais. Então o A e o B tem que ser números reais. Com A diferente de B e X representando o valor... Calma aí, números reais. Com A diferente de B e X representa valores desconhecidos. Tá? Esse A diferente de B está estranho, porque o A pode ser 3 e o B também pode ser 3. Então está esquisito isso aqui. O X representa o valor desconhecido, ele é variável, chamado de incógnita. O que acabamos de discutir. Isso significa que X é o termo determinado. Ah, não, aqui quando ele não tem o Y. Desculpe, quando não tem o Y. Uma observação muito importante é o valor desconhecido ser encontrado. Torna-se uma igualdade verdadeira. Exemplo. Então, ó, o que eu falei aqui para vocês é quando você está com duas incógnitas. Quando você está procurando na reta, na equação, uma variável. Agora, quando ele dá aqui assim, ó. Aqui não, aqui é uma incógnita mesmo. 2x mais 8 igual a 0. Eu estou descobrindo quem é o valor do x. Como eu vou descobrir quem é o valor do x, ó? 2x mais 8 igual a 0. Começa a jogar todo mundo para lá e deixar o x sozinho. 2x é igual, o 8 está positivo, vai para lá? Menos 8. X é igual. Menos 8 já está lá. E esse 2 está multiplicando? X é igual. Menos dividido por mais, dá o quê? Dá menos. 8 dividido por 2. Achamos a resposta. Quantos que vale o x para que ele dê 0? 4. Quase. Menos 4. Oh, desculpe. Então lá, terminando de ler ali. 2x mais 8 igual a 0, onde A igual a 2, o A vale 2 e o B vale 8. X é um valor a ser determinado. Para determinar o valor de x, existem algumas possibilidades. O lado esquerdo da igualdade é chamado de primeiro membro. Então lembra da balança da aula passada? O lado esquerdo a gente chama de primeiro membro, o lado do coração.
né, que eu brinco com vocês, do lado do coração da equação. E o lado direito é chamado de segundo membro. Vamos observar, vamos encontrar o valor desconhecido. Ai, não. Aqui, ó. Reparem aqui. Primeiro membro, segundo membro. O que acontece aqui, ó? Ele fez um outro procedimento aqui, ó. Vou fazer o outro procedimento que existe também. 2x menos 8 igual a 8. Certo? Igual a 0, desculpe. Igual a 0. O que ele fez aqui, ó? Ele foi e veio tirar. Esse aqui é mais 8, desculpe. Ele quer eliminar esse 8. O que ele fez? Ele fez 2x mais 8. Veio aqui e colocou menos 8. Mas o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. E lá não estava 0? Tiro o 8 de lá também. Como que fica aqui? Quando tem mais 8 menos 8, fica 0. E lá, 0 menos 8 fica 2x igual a 0 menos 8 dá menos 8. Por isso que eu acho mais fácil, passa para lá. Mas eles têm esse procedimento. Então ficou 2x menos 8 aqui, certo? Mas eu não quero 2x, então eu vou dividir esse 2x por 2, para eliminar o 2x, né? Eu quero 1x só. Se eu vou dividir aqui por 2, do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu vou dividir por 2. 2x dividido por 2 dá quantos? Dá somente x. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Deu a mesma coisa. Então você pode fazer desse jeito que eu fiz, que é o de passar todo mundo para o lado direito, ou fazer desse outro jeito. Você vai eliminando de um lado, mas tem que fazer a mesma coisa do outro. Mas repare que nós chegamos na mesma resposta, tá bom? Então, menos 4 se torna a equação verdadeira. E aí se faz o teste para ver se é verdade mesmo. Então você vai lá, 2 vezes o x mais 8 igual a 0. Troca o x por menos 4. 2 vezes menos 4 mais 8 tem que ser 0. 2 vezes menos 8, mais vezes menos dá menos. 2 vezes 8, 8. 8 com mais 8. 16. Não, menos com mais. 0. Menos com mais eu faço uma conta de menos. Maior em cima, menor embaixo, os dois são iguais. 8 que tira 8? 0. 0 é igual a 0? Verdadeiro. Tornou-se verdadeiramente verdade. Nossa Senhora. Que frase esquisita. Verdadeiramente verdade. Então lá. Próximo. Vira a página. Página 138. E aí? Agora é com você. Vamos lá? Não? Próximo exercício. Página 138. Número 2. Uma barra de chocolate custa R$6. Jussara foi ao supermercado e comprou algumas barras de chocolate, gastando R$42. Encontre a equação que representa essa situação e depois a quantidade de barras de chocolates comprada por Jussara. Vou apertar pausa aqui e dar um tempinho para vocês fazerem. Então vamos lá. Uma barra de chocolate custa R$6. Jussara foi ao supermercado e comprou o mesmo chocolate gastando R$42. Então ela fez o quê? Comprou X barras a R$6 cada uma. Ou, né, 6 vezes X barras. E pagou quantos? R$42. Essa é a equação, né? Ele fala assim: encontre a equação que representa a situação. Essa é a equação. 6 vezes x igual a 42. Depois a quantidade de barras. Ah, agora é uma incógnita, não é variável, né? É uma incógnita. Quantos chocolates Jussara comprou? X é igual. Vou resolver das duas maneiras. 42. Esse 6 que está multiplicando passa para o outro lado. Dividindo. X é igual 42 dividido por 6 dá quantos? 7. Achamos a resposta. Outra maneira de resolver seria isso aqui, ó. Aquela maneira de
O que eu faço de um lado, eu faço do outro. X igual a 42. Tá, eu tenho 6x, eu quero ficar com um x só. O que eu faço aqui? Divido por 6. Se eu dividir esse lado por 6, eu tenho que dividir o outro lado por 6 também. 6x dividido por 6, corta aqui, fica quantos? Só fica o x. 42 dividido por 6 dá 7. Mesma resposta, certo? Então, quantas barras Jussara comprou? 7 barras de chocolate. Olha lá. 6x igual a 42. Então, eu gosto sempre de fazer dessa maneira. Só que se você gostou da outra, faça da outra. Tá multiplicando, passa dividindo. Ó, vem dividindo aqui embaixo. Por isso que o 6 saiu daqui e veio aqui embaixo, tá? Jussara comprou 7 barras de chocolate. Próximo exercício. Agora eu acho que não sei se é exercício, eu acho que já é explicação, né? Uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Agora sim vem aquela parte que eu estava explicando. Com duas variáveis, possui infinitas soluções que podem ser representadas por um par ordenado. O que é um par ordenado? Que é por ordem, x e y. Olha bem que interessante. Primeiro o x, depois o y. Conhecendo pelo menos dois pares ordenados, podemos representá-los graficamente em um plano cartesiano. A união desses dois pontos dá origem a uma reta, e essa reta determina o conjunto das soluções dessa equação. Exemplo, seja a equação 6 mais 4x menos 1. Por que 6 mais 4x menos 1 se tornou nessa equação aqui? A apostila apresenta pra gente, mas vocês entenderam por que ela virou isso aqui ou não? Conseguiram entender por que ela ficou 6 mais 4x menos 4? Ela fez uma distributiva. Nossa, que nomão. Mas é facinho, ó. Quando está entre parênteses, se resolve quem está entre parênteses primeiro, não é, João? Mas eu sei fazer x menos 1? Não. X é uma incógnita, uma variável, nesse caso, cada hora vai ser um valor. Então o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Quanto que dá 4 vezes x? 4x. Mais vezes mais dá? Mais. Mais vezes menos? Menos. 4 vezes 1? 4. Menos 4. Pronto. Tirou do parênteses. Prevalece o sinal do número. Não, jogo de sinal mesmo. Mais vezes menos fica menos. Agora, por que tudo isso daqui se transformou nisso? O 4x, eu tinha alguém para juntar com ele? Não, ficou 4x. Ele é positivo, deixa ele positivo. Agora eu tinha um 6 positivo e um 4 negativo. Agora sim. Mais com menos, que conta que eu faço? Eu faço uma conta de menos. Quem é maior, 6 ou 4? O 6 vem em cima, o 4 vem embaixo. 6 que tira 4 dá 2. Prevalece o sinal do número maior. Quem é maior, 6 ou 4? 6. Qual é o sinal dele? Mais. Ele não tem nada, então ele é positivo. Então lá, 4x mais 2. Ele fez o quê? Ele fez uma simplificação da equação. Né? Daí ficou 4x mais 2. Para iniciarmos, encontramos os pares ordenados que solucionam essa equação. Para isso, atribuímos o valor para a variável x e encontramos o valor de y. Vamos buscar no quadro o valor pago. Para quem? Quando o valor do x vale 1, só que aqui tem erro, né? Quando o valor do x era 1, qual era o valor do y? 6. Quando o valor do x é 2, qual era o valor do y? Quando o valor do x é 3, qual é o valor do y? Quando o valor do x é 4, qual é o valor correto do y? Qual era? Lembra que estava errado?
18, né? Quando o valor do x é 5, qual é o valor correto do y? 22. E aí nós vamos no plano cartesiano agora, né? Aqui temos 5 pares ordenados, mas precisamos somente de 2, não precisa do 5. Já ouviram falar, tinha um comercial da Cultura que falava assim: dizem que a menor distância entre 2 pontos é uma... Oi? Você sabe qual é a menor distância entre 2 pontos? Não, entre a menor distância entre eu e o Isaac. Qual é a menor distância para eu chegar daqui até o Isaac? É uma reta. Ah, professor, mas se você for fazer uma reta, você vai passar por cima da carteira. Ué, mas é a menor distância. Se eu quiser esticar uma linha até o Isaac, é mais fácil esticar uma linha reta ou fazer a curva aqui para passar pelo corredor das carteiras? Uma reta. Então a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então, para eu poder passar por essa reta, só preciso de 2 pontos, não preciso de todos os 5 pontos, certo? Então lá, aqui temos 5 pares ordenados, mas precisamos somente de 2 para unir uma reta. Logo vamos escolher os pares ordenados 1 e 6 e 3 e 14 para traçar o gráfico no plano cartesiano. Então aí, na mesma página, é isso? Repare que ele pegou aqui, ó, o ponto 1. Aqui é o ponto 1, não é? E aonde que ele está no Y? Aqui é o X. Pode marcar na apostila de vocês. Aqui é o X. E aqui é o Y. Ah, abscissa. Isso mesmo, aqui é a bichicha, abscissa. E aqui é a ordenada, né? Ordenada. E aqui é a abscissa. Quem ensinou a falar bichicha? Não sei. Não sei quem fui. Aqui é o 1, olha bem para vocês verem. Ah, professor, mas não está marcado o 1. Quem que fica entre o 0 e o 2? O 1. E aqui é o 6, certo? E o 3? O 3 está entre o 2 e o 4. O 2 vai estar onde? E qual vai ser o valor do B? 14. Certo? E aí está a equação. Eu poderia procurar na reta, né? Que essa reta não tem aí, mas se a pessoa pergunta assim: e em 2 horas, quantos que a pessoa vai pagar em 2 horas? Se vem com o dedo aqui nas 2 horas e vê onde que ela bateu a linha. Quantos que vai pagar por 2 horas? Viu? No gráfico dá para... Sabe aquela história? Quer que eu desenhe para você entender? É lógico! Na matemática dá para entender desenhando. No gráfico eu consigo descobrir quantos que pagam por 2 horas. Vem com o dedinho aqui, ó, 2 horas. Sobe com o dedo aqui em cima. Pá, achei! Quanto vai pagar em 2 horas? 10 conto. Até quem não conhece cálculo consegue achar quantos que paga na reta aí, né? Agora, se for para 6 horas, aí complicou, que o meu gráfico aqui não mostra 6 horas, né? Ele só está mostrando até 3 horas para cima. Ele vai subir em meio e passar de Se eu tivesse... Ah, ó, reparou qual que é a inclinação aqui? A cada um que anda, quantos que ele subiu? Ele estava no 2, subiu para o 6. Ele andou 1, subiu quantos? 4. A cada hora ele aumenta 4. Viu? Olha como que fica a equação então. A vezes o x mais o b, né? Quem está multiplicando o x? A cada um que está subindo, quantos que ele está? Está subindo 4, não é? Aonde que ele cortou pela primeira vez o y? No 2. Então essa é a equação, viu? Olhando o gráfico a gente consegue descobrir a equação. Legal, né? E por aqui, não guarda material ainda. Por aqui nós terminamos a nossa videoaula de hoje. Para a aula de amanhã, já tentem resolver os exercícios das aulas 5 e 6, resolvendo um sistema de equações lineares de primeiro grau por diferentes estratégias. Exercício 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 139 até 143. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Deixa o like se gostou da aula. Tchau, tchau.